Você sabia que existe uma dimensão da fé tão profunda, tão poderosa, tão transformadora, que Deus a reservou unicamente para aqueles que estão dispostos a confiar nele, além da lógica humana, além das evidências físicas, além das opiniões deste mundo? Se eu te dissesse que há uma verdade oculta sobre a fé que permaneceu escondida durante séculos das multidões, mas que Deus está revelando nestes tempos finais a corações sinceros, que buscam uma relação autêntica com Ele. Uma verdade tão revolucionária que, quando você a descobre e a aplica, sua vida cristã se transforma de tal maneira que você passa de ser um crente mediano a ser um filho de Deus que caminha em milagres constantes, que experimenta respostas sobrenaturais às suas orações e que vive numa dimensão de poder divino que a maioria nunca experimentou. Irmão, irmã que me escuta, quero que você entenda algo que vai abalar os alicerces de tudo o que acreditava saber sobre a fé. A maioria dos cristãos vive toda a sua vida espiritual na superfície de um oceano profundíssimo de poder divino. Tem estado nadando em águas rasas quando Deus os convida a mergulhar nas profundezas de verdades que podem alterar completamente seu destino eterno. Existe uma diferença abismal entre a fé religiosa que conhece doutrina e a fé revelada que experimenta poder, entre a fé intelectual que aceita informação e a fé espiritual que recebe transformação, entre a fé tradicional que repete conceitos e a fé autêntica que libera milagres. Permita-me fazer uma pergunta que pode mudar o rumo de sua vida espiritual para sempre. Quantos anos você tem sido cristão sem jamais experimentar o poder sobrenatural que Deus prometeu a todos os seus filhos? Quanto tempo você tem estado orando sem ver as respostas extraordinárias que deveriam ser normais na vida de um crente? Por quanto tempo você tem estado vivendo como filho de mendigo, quando Deus o projetou para viver como herdeiro do Rei do Universo? A verdade que muito poucos ministros se atrevem a pregar é esta: Deus tem níveis de fé, dimensões de revelação, profundidades de experiência espiritual que não estão disponíveis para todos, senão unicamente para aqueles que estão dispostos a pagar o preço da confiança absoluta, não porque Ele faça acepção de pessoas, senão porque essas verdades requerem um coração preparado, uma mente renovada, um espírito faminto de realidades sobrenaturais. Durante os próximos minutos, você vai descobrir por que alguns cristãos experimentam milagres regulares, enquanto outros nunca veem manifestações divinas. Você vai entender por que certos crentes recebem revelações profundas, enquanto outros ficam com conhecimento superficial. Você vai aprender por que alguns filhos de Deus caminham em autoridade espiritual, enquanto outros vivem em mediocridade religiosa. Mas eu te advirto, o que você está prestes a escutar vai desafiar conceitos que talvez você tenha tido durante anos. Vai confrontar tradições que talvez você tenha aceito sem questionar. Vai revelar verdades que talvez vão contra o que outros te ensinaram. Se você não está disposto a que Deus transforme sua maneira de entender a fé, esta mensagem não é para você. Olha, eu levo mais de 40 anos pregando o Evangelho e posso te assegurar que existe uma diferença dramática entre cristãos que conhecem a verdade oculta da fé e cristãos que só conhecem a superfície da religião. Os primeiros vivem numa dimensão completamente diferente. Suas orações atravessam os céus. Suas palavras liberam poder divino. Suas vidas estão marcadas por intervenções sobrenaturais constantes. Mas os segundos, ainda que sejam sinceros, ainda que amem a Deus, ainda que participem fielmente de atividades religiosas, vivem frustrados porque intuem que há algo mais profundo, algo mais poderoso, que não alcançaram uma dimensão da vida cristã, que permanece como mistério sem resolver. Se você chegou até aqui, não é acidente do destino.
O Espírito Santo te dirigiu especificamente a esta mensagem, porque é seu momento de traspassar o véu do superficial e entrar nas profundezas do sobrenatural. Deus quer te revelar verdades que estiveram ocultas, mas que agora está disposto a compartilhar contigo. Há algo em seu espírito que clama por mais, que sabe que existe uma dimensão da fé que vai além de tudo o que você experimentou até agora. Esse clamor não é casualidade. É o Espírito Santo te preparando para receber revelação que pode mudar sua vida para sempre. A vida cristã não foi projetada para ser uma existência de mediocridade espiritual, de orações sem resposta, de fé sem poder. Você foi chamado para uma vida de milagres, de autoridade espiritual, de manifestações sobrenaturais que glorifiquem o nome de Deus e demonstrem seu poder às gerações. A primeira verdade devastadora que Deus quer te revelar está registrada em Mateus 13:11, onde Jesus faz uma declaração que deveria revolucionar seu entendimento de como funciona o reino dos céus. Ele respondendo lhes disse: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aqui está a primeira verdade oculta que mudará sua vida para sempre. Deus não revela os mistérios mais profundos da fé a todo mundo por igual. Há verdades do reino que estão reservadas unicamente para aqueles que demonstraram um coração sincero, uma busca autêntica, uma confiança absoluta em sua palavra. A palavra grega para mistérios é mysterion, que significa segredos sagrados, verdades ocultas, conhecimentos reservados. Não se trata de informação que Deus esconde por crueldade, senão de revelações que requerem um nível específico de maturidade espiritual para serem compreendidas e aplicadas corretamente. Porque Jesus falava em parábolas, Mateus 13:13 explica: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. As parábolas funcionavam como filtros divinos. Os corações famintos buscavam o significado profundo, mas os corações superficiais se conformavam com as histórias bonitas. Isto significa que neste mesmo momento, enquanto você escuta esta mensagem, Deus está avaliando a condição do seu coração. Está observando se você é do tipo de pessoa que busca verdades profundas ou se você se conforma com conhecimento superficial. Está determinando se você está preparado para receber os mistérios que Ele pode te revelar. 1 Coríntios 2, 9 e 10 amplia esta revelação. Antes, como está escrito, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou a nós por seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Captou essa frase poderosa? Mas Deus nos revelou a nós pelo Espírito. Não diz que se revelaram a todo mundo. Diz que se revelaram a nós. Quem são os nós? Os que amam a Deus de maneira autêntica, os que buscam verdades profundas, os que têm fome de revelação genuína. Daniel 12:4 profetiza algo extraordinário. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Há revelações que Deus selou, até o tempo do fim. E estamos vivendo nesses tempos finais, onde Ele está abrindo mistérios que estiveram fechados durante séculos. Apocalipse 10:7 confirma isto. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Os mistérios de Deus estão se revelando nesta geração àqueles que têm ouvidos para ouvir. Mas aqui está o que muitos não entendem. Os mistérios do reino não se revelam automaticamente quando você se converte. Não vêm incluídos no pacote básico da salvação.
Se revelam progressivamente à medida que você demonstra fome autêntica, busca sincera, confiança absoluta na palavra de Deus. A segunda verdade oculta que vai revolucionar seu entendimento da fé está registrada em Hebreus 11:1, um versículo que a maioria dos cristãos lê superficialmente, sem captar a dinamite espiritual que contém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui está a segunda verdade devastadora que Deus reserva para os que confiam. A fé autêntica não é uma emoção religiosa, não é um sentimento bonito, não é uma esperança vaga. A fé verdadeira é uma substância espiritual que pode materializar no reino físico aquilo que já existe no reino espiritual. A palavra grega para fundamento é hipóstasis, que significa literalmente substância, fundamento, realidade concreta. Isto significa que quando você tem fé genuína por algo, essa coisa já existe como substância espiritual, como realidade invisível, como fundamento sobrenatural. A maioria dos crentes reduziu a fé a uma atitude mental positiva, a um sentimento de esperança, a uma crença intelectual. Mas a fé bíblica é uma força criativa, um poder transformador, uma energia divina capaz de alterar circunstâncias impossíveis e criar realidades completamente novas. 2 Coríntios 4:18 revela o segredo daqueles que caminham em fé sobrenatural, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Os que conhecem a verdade oculta da fé aprenderam a enfocar seus olhos espirituais em realidades invisíveis, que são mais reais que as circunstâncias visíveis. Quando seus olhos espirituais se enfocam nas promessas invisíveis de Deus, essas promessas começam a se materializar no reino visível. Romanos 1:17 revela algo extraordinário, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. A frase de fé em fé significa que você usa a fé que tem para ativar mais manifestações dessa mesma fé. É um ciclo sobrenatural, onde a fé gera mais fé, onde as vitórias produzem mais vitórias. Mas aqui está o segredo que a maioria não entende. Hebreus 11:1 também diz que a fé é a prova das coisas que se não veem. A palavra grega para prova é elegchos, que significa evidência, prova, demonstração. A fé autêntica não precisa de evidências externas, porque ela mesma é a evidência. Quando você tem fé genuína por algo, não precisa que outros te convençam de que vai acontecer, porque a fé está te dando toda a evidência que você precisa. 1 João 5:4 declara algo impactante, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sua fé não vai vencer o mundo no futuro, venceu o mundo no presente. Sua fé não vai ganhar a batalha amanhã, já ganhou a batalha hoje. O tempo da fé sempre é presente, nunca futuro. A fé não diz, vencerei, diz, já venci. Não diz, Deus me sarará. Diz, pelas suas pisaduras fui sarado. Não diz, Deus me prosperará. Diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Marcos 11:24 confirma este princípio de maneira devastadora. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. Não diz, crede que recebereis no futuro. Diz, crede que recebestes no passado. Quando você ora com fé autêntica, já recebeu a resposta no momento que orou. Aqui está o que revoluciona a vida de oração. Quando você ora sem fé, está pedindo que Deus faça algo, mas quando ora com fé, está agradecendo por algo que Deus já fez.
A terceira verdade oculta que Deus reserva unicamente para corações confiados está registrada em Mateus 11, 25, 26, onde Jesus revela um dos princípios mais contraintuitivos do reino dos céus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aqui está a terceira verdade devastadora que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Deus intencionalmente esconde as verdades mais profundas da fé daqueles que confiam em sua própria sabedoria e as revela àqueles que mantêm um coração simples, como o de uma criança. A palavra grega para ocultaste é apokrupto, que significa ocultar completamente, manter em segredo, reservar para uso específico. Deus não esconde essas verdades por crueldade, senão porque requerem uma atitude específica do coração para serem compreendidas e aplicadas corretamente. Quem são os sábios e entendidos dos quais Deus esconde essas verdades? Não são necessariamente pessoas malvadas, senão pessoas que confiam mais em seu próprio intelecto que na revelação divina. Pessoas que buscam entender a Deus com a mente, em lugar de conhecê-lo com o coração. Pessoas que preferem a lógica humana à sabedoria sobrenatural. 1 Coríntios 1, 27 amplia esta revelação, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus deliberadamente escolhe revelar seus mistérios mais poderosos através de pessoas simples que o mundo considera loucas ou fracas. O que significa ter coração como de criança? Significa ter fome autêntica sem pretensões religiosas. Significa fazer perguntas sinceras, sem temor ao juízo. Significa crer simplesmente, sem complicações teológicas. Significa receber revelação com assombro, em lugar de analisá-la com ceticismo. Mateus 18:3 registra um aviso solene de Jesus e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não só diz que não entenderão o reino, diz que não entrarão no reino. A simplicidade infantil não é opcional, é indispensável. Que características têm as crianças que Deus valoriza tanto? Primeira, confiança absoluta sem questionamentos excessivos. As crianças creem no que seus pais lhes dizem, sem necessidade de evidências científicas. Segunda, dependência total sem pretensões de autossuficiência. As crianças sabem que precisam de ajuda e não se envergonham de pedi-la. Terceira, assombro constante sem cinismo religioso. As crianças se maravilham com facilidade e celebram com entusiasmo. Quarta, perdão rápido sem ressentimentos prolongados. As crianças podem estar aborrecidas pela manhã e brincando felizes à tarde. A quarta verdade oculta que pode revolucionar sua experiência de fé está registrada em Gálatas 5:6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Aqui está a quarta verdade devastadora que Deus reserva para os que confiam. A fé que produz milagres não é a fé que conhece doutrina correta, senão a fé que está motivada por amor autêntico. Não é a fé que impressiona congregações, senão a fé que agrada ao coração de Deus. Não é a fé que demonstra conhecimento teológico, senão a fé que manifesta amor genuíno. A palavra grega para ópera é energeu, de onde vem nossa palavra energia. Isto significa que o amor não é só um sentimento bonito que acompanha a fé, senão a energia que ativa a fé, o combustível que impulsiona a fé, a força que libera o poder da fé. A maioria dos cristãos aprendeu a ter fé pelas bênçãos de Deus, fé pelos milagres de Deus, fé pela prosperidade de Deus, fé pela cura de Deus.
Mas muito poucos aprenderam a ter fé por Deus mesmo. Fé que está motivada por amor à sua pessoa, mais que por amor a seus benefícios. 1 Coríntios 13:2 é devastadoramente claro. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Você pode ter fé suficiente para mover montanhas, mas se essa fé não está motivada por amor, não tem valor diante de Deus. Isto explica por que muitos cristãos que conhecem perfeitamente os princípios da fé não experimentam resultados consistentes. Sua fé está contaminada com motivações egoístas, com desejos de impressionar a outros, com ambições de obter coisas de Deus, em lugar de conhecer mais a Deus. João 14:15 revela a conexão direta entre amor e obediência. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor autêntico não é um sentimento romântico, senão uma decisão de obedecer ainda quando não entendemos, de confiar ainda quando não vemos, de seguir ainda quando é difícil. Quando sua fé está motivada por amor agradecido hacia Deus, em lugar de por desejo egoísta de obter coisas de Deus, essa fé adquire um poder sobrenatural que atrai a atenção do céu. Quando sua fé está motivada por amor agradecido, você não ora para obter coisas, ora para expressar gratidão. Não declara para conseguir benefícios, declara para honrar a quem já lhe deu tudo. Não confessa para receber mais, confessa para agradecer o que já recebeu. A quinta verdade oculta que Deus revela unicamente a corações confiados está registrada em Mateus 17:20, onde Jesus faz uma declaração que deveria revolucionar a maneira como entendemos o poder da fé. E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui está a quinta verdade devastadora que pode mudar sua vida para sempre. O problema com a maioria dos cristãos não é que tem pouca fé, senão que tem fé impura. Não é a quantidade de fé o que determina o poder, senão a qualidade de fé o que libera os milagres. Um grão de mostarda é uma das sementes mais pequenas que existem. Mas Jesus disse que essa quantidade pequena de fé pura pode mover montanhas literais. Isto significa que você não precisa de fé gigantesca, precisa de fé genuína. Não precisa de fé enorme, precisa de fé autêntica. Não precisa de fé massiva, precisa de fé pura. A palavra grega para grão é kokos, que se refere a uma semente individual completa, sem misturas. A fé que move montanhas não é fé misturada com dúvida, fé contaminada com temor, fé diluída com incredulidade. É fé pura, concentrada, sem contaminantes. Quais são os contaminantes mais comuns que debilitam a fé? Primeiro, a dúvida intelectual, quando você trata de entender com a mente o que só pode receber com o espírito. Segundo, o temor emocional, quando você permite que os sentimentos negativos contaminem suas confissões positivas. Terceiro, a impaciência temporal, quando você quer que Deus opere segundo o seu cronograma, em lugar de confiar em seu tempo perfeito. Quarto, a opinião humana, quando você dá mais peso ao que dizem as pessoas que ao que diz a palavra de Deus. Santiago 1 tomo Sermão 6, versículo 8, revela o inimigo principal da fé pura. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de duplo ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. O duplo ânimo é fé misturada com dúvida. É crer com o espírito enquanto se duvida com a mente. É confessar com a boca enquanto se teme com o coração.
É fé contaminada que não pode produzir resultados consistentes. Mas aqui está o segredo para purificar sua fé. Santiago 1,5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A sabedoria divina purifica a fé humana. A sexta e última verdade oculta que Deus reserva para os que confiam completamente nele está registrada em Efésios 3:20, um versículo que contém uma promessa tão extraordinária que pode transformar para sempre suas expectativas sobre o que Deus pode fazer em sua vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui está a sexta verdade devastadora que pode revolucionar sua experiência cristã. Deus não está limitado pelo que você pode pedir, nem sequer pelo que você pode imaginar. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que sua mente pode conceber, ou sua fé pode solicitar. A frase grega muito mais abundantemente é super ek perisou, uma palavra composta que significa superabundantemente, excessivamente, imensuravelmente, além. É a palavra mais enfática no idioma grego para expressar abundância ilimitada. Isto significa que quando você ora por algo específico com fé autêntica, Deus não só está disposto a lhe dar exatamente o que você pede, senão que está preparado para lhe dar muito mais do que você pode imaginar. Sua petição é o piso, não o teto. Sua fé é o ponto de partida, não o limite final. A maioria dos cristãos limitou a Deus às suas próprias expectativas humanas. Oram por pequenas bênçãos quando Deus quer lhes dar bênçãos extraordinárias. Creem por milagres mínimos quando Deus está preparado para manifestar milagres máximos. Confiam em provisão básica quando Deus deseja derramar abundância sobrenatural. Mas aqui está a chave que poucos entendem. Efésios 3:20 diz que Deus faz isto segundo o poder que opera em nós. O limite não está na capacidade de Deus, senão no poder que está ativo dentro de você. O obstáculo não é a vontade divina, senão a fé humana. Qual é o poder que opera em nós? 1 João 4:4 o identifica. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O poder que opera em você é a presença do Espírito Santo, que é maior que qualquer força no universo. Isaías 55:11 promete: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando você ora conforme a palavra de Deus, não só ativa o que pede, ativa tudo o que Deus quer fazer em sua vida. Jeremias 32:27 faz uma pergunta retórica poderosa. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito maravilhosa para mim? A resposta óbvia é não. Não há nada difícil para Deus. Não há limites a seu poder. Não há restrições à sua capacidade de abençoar. Lucas 1:37 declara a verdade fundamental, porque para Deus nada é impossível. Não diz que poucas coisas são impossíveis. Diz que nada é impossível. Não há situação muito difícil. Não há problema muito grande. Não há necessidade muito complexa. Marcos 9:23 confirma isto desde a perspectiva humana. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando sua fé se alinha com o poder infinito de Deus, tudo se torna possível. Não algumas coisas, não muitas coisas, senão tudo. Filipenses 4:19 promete: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Deus não supre desde a perspectiva de sua pobreza, senão desde a perspectiva de suas riquezas em glória. Aqui está o que muitos não entendem. Quando você ora por algo específico,
não só está pedindo essa coisa particular, está ativando o poder de Deus para manifestar tudo o que Ele quer fazer em sua vida. Sua petição específica é como uma chave que abre portas de bênção, que vão muito além do que você pediu. 2 Coríntios 9:8 promete: "E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra." Deus quer que você tenha toda a suficiência em todas as coisas, para que abunde em toda boa obra. Irmão, irmã preciosa, que permaneceu fielmente até o final desta mensagem extraordinária, quero te felicitar de todo o coração. Das milhares de pessoas que começaram a ver este vídeo, você forma parte do grupo seleto de buscadores sinceros que tem verdadeira fome de conhecer as verdades ocultas que Deus reserva para corações confiados. O fato de que você tenha investido este tempo valioso significa que o Espírito Santo está te preparando para entrar em dimensões de fé que nunca experimentou antes. Não é casualidade que você tenha recebido essas 6 verdades ocultas. Não é coincidência que você tenha permanecido até o final. Deus está te equipando para caminhar no poder sobrenatural que sempre esteve disponível, mas que agora você sabe como ativar. Essas verdades que acabou de receber não são simples informação teológica para encher sua mente de conhecimento. São revelações transformadoras que podem revolucionar cada área de sua existência. Durante os próximos 30 dias, quero te desafiar especificamente a aplicar cada uma dessas 6 verdades ocultas em situações reais de sua vida diária. Busque os mistérios reservados para os que confiam. Pratique a fé como substância espiritual. Mantenha a simplicidade infantil. Opere em fé, motivada por amor autêntico. Purifique sua fé de contaminantes e expanda suas expectativas para se alinhar com a abundância divina. Ao final desses 30 dias de aplicação intencional, retorne para comentar seu testemunho específico de como Deus usou essas verdades ocultas para transformar áreas concretas de sua existência. Quero ler cada testemunho e glorificar a Deus pelos milagres que Ele vai realizar através de crentes que aplicaram corretamente essas revelações reservadas para corações confiados. Que essas verdades ocultas da fé transformem cada dia de sua existência, até que você caminhe constantemente nas dimensões sobrenaturais que Deus reservou para os que confiam nele completamente. Que você experimente manifestações do poder de Deus que vão muito mais abundantemente, além de tudo isso que você pode pedir ou imaginar.